Ei, ei, ei. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, queridos amigos, irmãos amados, muita alegria estarmos juntos aqui e principalmente neste mês de maio, para nós, tarefeiros da Casa da Paz, é uma alegria e uma gratidão muito grande que neste mês de maio, no dia 13, nós estaremos completando 5 anos de existência na Terra. É muito bom, muitos estudos, trabalhos,
modificações internas que necessitamos fazer e os nossos irmãos espirituais estão nos dando tantas oportunidades. E estamos começando esse mês de maio, exatamente com tantos outros irmãos em palestras, para agradecermos, para confraternizarmos mais uma vez e sempre com nossa Mãe Santíssima e nosso Mestre Jesus ao nosso lado, seguindo a nossa estrada com muita força espiritual, com muita perseverança, com muita alegria nos corações. Hoje nós trazemos a palestra com nosso irmão Gustavo Silveira. Ele é do Grupo Espírita Leon Denis, de Uberlândia, Minas. Muito bom ter esse amigo novamente conosco. Ele vai trazer a lição para nós, que é justamente a lição de Jesus a Nicodemos. Grandes reflexões importantes para todos nós. E como sempre, para nos harmonizarmos, já com essa espiritualidade de luz nos envolvendo, trago a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 110, Vidas Sucessivas, uma mensagem de Emmanuel para todos nós. Que nessa lição já começa com uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 3, versículo 7, que nos diz o seguinte: Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Em relação a essa mensagem, a esse versículo, Emmanuel nos fala o seguinte: a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando, não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. E assim, como sempre, envolvidos por essas mensagens edificantes, convido a vocês, queridos irmãos, a unirmos nossos pensamentos ao nosso Mestre amado. Vamos agradecer já por essa oportunidade que está sendo dada a todos nós na noite de hoje. Querido irmão maior, Mestre Jesus,
Agradecemos, como também agradecemos a Ti, Mãe Santíssima, essas oportunidades de mais uma vez estarmos juntos para importantes reflexões de nossa caminhada. Fortaleça nossas mentes, nossos corações, para que estejamos abertos para receber, para entender e para apreender, trazendo para o nosso dia a dia modificações tão importantes, Mestre, que é o grande objetivo da reencarnação. Melhorarmos na caminhada, crescermos espiritualmente, para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Abençoe todos os lares que neste momento estão unidos junto a nós, como também a todos os outros lares que depois também estarão assistindo. Agradecemos essa importância dessa atividade que dá a tantos irmãos a oportunidade de aprender. E assim, Senhor, ficamos muito gratos por esta casa de luz que nos foi dada de presente, a Casa da Paz, o Centro Espírita Casa da Paz. Não tem realmente a ideia dentro do nosso coração, a gente não tem a grandeza de como é importante já estarmos 5 anos. E só temos que, volto a dizer, agradecer, não tem outra palavra. Agradecer por todos os estudos que recebemos, por todos os alertas, por todas as transformações que nos são enviadas, para que realmente a gente possa deixar o homem velho para transformar no homem novo, que é a grande mudança interna que precisamos. Por isso, Mestre, a noite de hoje para nós começa neste mês com muita luz, com muito amor, com muita alegria. E pedimos, envolva nosso irmão Gustavo, que com tanto carinho atende ao nosso pedido para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem da Boa Nova. Envolva-nos, Senhor, esteja conosco, ampare-nos, que os bons irmãos estejam presentes em todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ao nosso estudo da noite. Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Casa da Paz. Uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, rogando sempre a Jesus nos envolva, nos inspire, agradecendo ao convite carinhoso da nossa Maria Emília e pedindo sempre aos amigos do alto que possam fortalecer e inspirar esse trabalho cada vez mais, a fim de que seja feita a vontade do mais alto, a vontade de Deus, nos trabalhos, nas atividades, nos estudos. Sempre bom poder estar junto, apesar da distância física, poder estar mais próximo. E hoje, particularmente, nós selecionamos aqui um tema que temos refletido bastante, que tem feito uma diferença, de fato, na nossa vida, na nossa vivência. E então, gostaríamos aqui de compartilhar. E trata-se de um dos mais comentados diálogos que há no Evangelho de João, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus, naquele diálogo, passou muita coisa para Nicodemos, e daí o assombro, né, que a gente consegue perceber ali das reações de Nicodemos, porque são ideias muito novas, muito revolucionárias até, que embora não fossem exatamente inéditas, mas são ideias que, para aquele contexto, não eram tão comuns. E nós gostaríamos de revisitar esse diálogo hoje, buscando extrair uma lição talvez
aquelas que mais digam para a nossa intimidade, para o nosso espírito, a respeito da necessidade da própria encarnação, das próprias experiências, né? É um diálogo bastante comentado, então nós não nos ateremos aqui a detalhes que, embora façam sentido, embora sejam importantes, para o nosso intento aqui hoje, não vem ao caso, vamos dizer assim. Mas é um diálogo que nós recomendamos a todos que estudem, que leiam, que aprofundem. Nós temos aí o livro Boa Nova, claro, né, que hoje será para nós também um ponto de referência. E, de fato, é um diálogo que contém aí lições valiosíssimas para todos nós. Nós gostaríamos de iniciar lendo, né, o diálogo. Não é exatamente um diálogo curto, mas também não é um dos mais longos. E vale a pena ler, porque então todos nós partiremos do mesmo ponto. Todos nós estaremos aqui com o texto fresco em mente, né? E aqui pegamos a tradução do Haroldo Dutra, e no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21. É aqui onde o Haroldo separou para nós o diálogo, e de fato todos os versículos aqui são relevantes para as nossas reflexões de hoje, em especial alguns que nós vamos destacar, mas porque nós entendemos que nesse diálogo de Jesus com Nicodemos é abordado algo muito mais transcendente do que a reencarnação. É evidente que Jesus fala de reencarnação aqui, como o próprio Kardec vai demonstrar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito lógico, é muito natural que a gente pense em reencarnação a partir das falas de Jesus. Porém, é mais justo ainda notar que aqui Jesus fala muito mais do que da reencarnação. Até porque não é difícil raciocinar que não basta reencarnar. Não basta reencarnar. Quando Jesus diz é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus ou para conhecer o reino de Deus, é muito natural que a gente pense, não basta reencarnar. Então, é buscando um pouquinho desses elementos que nós gostaríamos de olhar para esse diálogo e passar aqui, claro, no Boa Nova, sim, mas também em um outro texto de Emmanuel que nos dá o tom do grande desafio que esse diálogo traz à tona, né? É um desafio para todos nós, independente da condição em que nós estejamos, independente de qual, vamos dizer assim, de qual lado da vida nós estejamos. Então, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21, está dito assim, na tradução do Haroldo. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus, como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui esse é um ponto que Humberto Campos vai completar no Boa Nova, porque de fato, do versículo 2 para o versículo 3, a gente sente que falta algo, né? Humberto Campos vai completar, dizendo que Nicodemos, então, falava que viveu para interpretar a lei, mas que ansiava conhecer, ver esse reino de Deus do qual Jesus tanto falava. Isso não está aqui no Evangelho de João, mas a gente sabe lá pelo Boa Nova que Humberto Campos trouxe esses complementos importantíssimos, né, para a gente entender o fluxo do diálogo. Mas aqui, então, no versículo 2, tem apenas, né, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem sendo velho ser gerado?
porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne. O que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo. O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre em Israel, tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos falamos e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Perdão. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Perdão. E aí prossegue Jesus, né? Pois Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a treva do que a luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em Deus. Este é o diálogo, um diálogo profundo, né? Um diálogo em que a gente percebe até assim que Jesus foi denso na resposta, para mostrar ali a Nicodemos que, embora ele tivesse passado a vida toda interpretando a lei, talvez ele tivesse permanecido muito mais no processo intelectual do que no processo sentimental. E justamente por lhe faltar o sentimento, é que faltou uma abrangência e, sobretudo, uma compreensão. Porque Deus, como vai dizer João Evangelista, Deus é amor. E, portanto, se nós buscarmos ler e interpretar as leis morais, né, ou a lei divina, sem o sentimento, sem o amor, então nós vamos nos perder no labirinto estreito do racionalismo, do intelectualismo, né? Então Jesus aqui, ele jorra, né? É como se Nicodemos tivesse chegado com uma xicrinha de café e Jesus é uma cachoeira, né? Porque Jesus aqui, ele ofertou a Nicodemos muito mais do que o Nicodemos poderia cogitar de compreender naquele momento, né? Mas Jesus semeia para a vida eterna, né? Imaginemos o que virou Nicodemos após essa encarnação. Mas o fato é que nós então havíamos dito no início que é evidente que Jesus fala de reencarnação aqui, né? Quando nós pensamos nesse gerado da água, né? O que é da carne é carne. E Jesus fala do nascer de novo pela água, né?
E é claro que isso tem várias interpretações e uma delas a reencarnação. Mas nos assusta um pouco ver que a maior parte das vezes, quando se olha para esse diálogo, pensa-se apenas em reencarnação. Existem, inclusive, comentários, né? Comentários bíblicos que gastam páginas e mais páginas para provar que não era sobre reencarnação que Jesus estava falando, o que mostra, então, o viés do comentarista. Mas aqui nós precisamos perceber que não é apenas sobre reencarnação. Claro que o nascer da água, porque no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, a água vai ser esse elemento material, porque de fato a água é o que possibilita essa vida material, o que possibilita a existência material aqui na Terra, né? Para que a própria matéria não pereça, para que a própria vida não pereça aqui na Terra. E de fato, no Antigo e no Novo Testamento, a água tem esse símbolo. Então, Jesus transforma a água em vinho, o vinho, o elemento divino, a água, o elemento material. Jesus caminha sobre as águas. Pedro também caminha, mas aí ele afunda nas águas. Nós poderíamos pensar essa água aqui como elemento material. E aqui também nesse diálogo, né? O ser gerado da água. E depois Jesus ainda vai dizer carne, bem explícito, né? O que é gerado da carne é carne. O que é gerado do espírito é espírito. Então ele falava do ser gerado da água e do espírito, depois fala da carne e do espírito, né? Então dá mesmo esse tom de que a água é esse renascimento corporal. E nós sabemos, né, pelo próprio estudo da gestação, como que a água está ali presente o tempo inteiro nessa gestação, nesse processo, né, que todos nós passamos para a formação do corpo físico. Mas o que nós gostaríamos de focar aqui hoje é no nascer do espírito. Se nascer, renascer da água é a reencarnação, o que viria a ser o ser gerado no espírito, ou ser gerado em espírito? O que significaria esse renascer do espírito que Jesus estaria abordando? E é aqui que nós compreendemos que Jesus transcende as questões da reencarnação, até porque, se nós pensamos o Evangelho como a Alcione vai dizer, né, um vasto caminho ascensional, em que Jesus traz ali o código de vida eterna, as palavras de vida eterna, é muito natural que nós busquemos nas lições, nas passagens de Jesus, algo que transcenda a vida material, porque do contrário, o evangelho seria um roteiro para encarnados. Mas nós compreendemos que o evangelho é um roteiro para espíritos, quer estejam encarnados, quer não estejam. Isso fica muito evidente, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, quando, perdão, quando o Asclépios vai fazer uma palestra em nosso lar, e ao final, no momento de perguntas e respostas, para cada pergunta que é feita a ele, ele lê um versículo do Novo Testamento. Então, isso indica para nós que o Evangelho, ou os Evangelhos, né, eles retratam a vida de Jesus como um apontamento, como um guia para espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. Então, nós entendemos aqui que o ser gerado do espírito está se referindo a algo muito mais denso do que a reencarnação. Até porque reencarnar não basta. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 97, chamado A Palavra da Cruz, vai fazer algo que depois ele faz em outras mensagens também, mas tomaremos aqui o capítulo 97 como base. Ele diz assim: morte, não com essas palavras, né? Mas quase ao final da mensagem ele diz assim: as reencarnações de baixo teor espiritual. Isso é morte.
reencarnações de baixo teor espiritual, ou seja, espíritos que reencarnam e renascem da água, mas não do espírito. Espíritos que tomam a vestimenta de carne, mas não aproveitam a oportunidade para renascer em espírito. E claro que pensar no renascer do espírito, ou renascer em espírito, é também pensar que isso pode ser feito, isso pode ser praticado por desencarnados. Por desencarnados, porque então não tem a ver com estar no corpo. Não tem a ver com estar no corpo. Por isso que nós gostaríamos de passar aqui numa mensagem de Emmanuel, que é, assim, no título, né? No título ela já dá, assim, um aspecto de reflexão muito profundo. Quando a gente tem em mente esse renascer do espírito. O título da mensagem é Renasce Agora. Renasce Agora. Está no livro Fonte Viva, capítulo 56. Ou seja, Emmanuel estaria dizendo nas entrelinhas aqui, não espere reencarnar para renascer. Renasce agora. Não espere perder o corpo e ganhar um novo corpo para renascer. Comece agora. Renasce agora. Porque nós estamos dizendo de um processo muito mais profundo e urgente do que renovar as células físicas. É um processo muito mais urgente, muito mais importante do que trocar a vestimenta. Se o nascer da água é reencarnar, o renascer do espírito é renovação íntima. E essa renovação íntima não precisa esperar a reencarnação. Ela pode começar agora, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados. E o versículo que Emmanuel vai tomar aqui, né, como base da mensagem, é justamente do diálogo de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, não é sobre tomar o corpo de novo, né? Até porque, essencialmente, ver o reino de Deus é purificar-se. A reencarnação apenas nos facilita e até, de certa forma, nos promove esse processo, mas ela não nos obriga a esse processo. Por isso que existem reencarnações de baixo teor espiritual, como Emmanuel pontuava no Fonte Viva 97. Tem as reencarnações de baixo teor espiritual, são pessoas que reencarnam e não renascem. Não nascem de novo. Não nascem de novo. Tomam um novo corpo, mas prosseguem os mesmos. Renasceram da água, mas não do espírito. O corpo é novo, mas as ideias, os vícios, as imperfeições são as mesmas. É claro, portanto, que Jesus falava de um processo mais profundo, mais profundo. Aí Emmanuel vai dizer assim: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Qual particular? O de nascer de novo. O de nascer de novo. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Olha como que Emmanuel vai conduzindo a gente aqui, né? Um ano, todo ano é igual, mas cada dia é novo.
Todos os dias são novos. Então, um ano tem 365 oportunidades, né, de renovação e recomeço. Quantas oportunidades não tem uma criatura no período de uma existência? Aí Emmanuel diz assim: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, assim mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Então, Emmanuel, aqui ele vai nos conduzindo a refletir nesse processo do renascimento, que pode começar agora, se a gente quiser, porque todos os dias nós temos essa oportunidade. E aqui ele está dizendo assim: olha, tudo que for bom do passado, tudo que for justo, a gente conserva. Não há aqui uma guerra contra o passado. A questão é que nós continuamos a carregar coisas do passado que às vezes nos geraram culpa, às vezes nos geraram vergonha, remorso, mas nós também conservamos as coisas do passado que aparentemente são encantadoras, mas nem sempre são. Sabe quando a pessoa se orgulha de cometer os erros que comete? E talvez você esteja pensando assim, mas isso é um absurdo. Ninguém se orgulha de cometer os erros que comete, mas muita gente se orgulha. Sobretudo aquelas pessoas que recusam mudança, né? Ah, eu fiz assim, fiz mesmo. E faria de novo, se fosse o caso. Eu falo assim, gente, que cruel, né? Às vezes é cruel. A pessoa fala assim, eu falei isso para ele e falaria de novo. Eu fiz assim com ele e faria de novo. O que demonstra para a gente como que, às vezes, nós conservamos do passado coisas ruins, detritos e sombras, mas porque estão mascarados de encantador revestimento, a gente acha bonito e mantém. Como, por exemplo, posicionamentos, opiniões, ações. Tornamos a repetir padrões de comportamento, padrões de falas que só parecem boas para o vaidoso. Porque ele então se sente superior, se sente mais especial, se sente privilegiado. Mas Emmanuel então está dizendo assim, olha, se quer renascer, vai precisar, sobretudo, deixar algumas coisas para trás. Não é tudo. Porque tem coisas que nós vivemos, que nós experimentamos, que nós aprendemos que são de fato oportunas, que são boas, mas nem tudo. Aí diz assim: faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Ou seja, não perde a chance de transformar desafeto em afeto, inimizade em amizade, ódio, mágoa em amor. Não perde a chance, porque isso é fundamentalmente o nascer de novo, em espírito, e que possivelmente seja muito mais relevante do que o nascer reencarnar, né? Do que o renascer como reencarnação. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas,
Se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Então, essencialmente, o que Emmanuel está trabalhando aqui? Perdão. Perdão. Essencialmente é isso que ele está trabalhando. O perdão a si mesmo e o perdão ao próximo. Ou seja, é me perdoar pelos erros do passado e perdoar o próximo pelos equívocos que cometeu para comigo. Essencialmente, Emmanuel está trabalhando o perdão, porque é essencialmente o perdão que nos redimirá. É o perdão que nos facultará esse renascimento do espírito. Porque é através do perdão é que eu me livro do antigo eu, é através do perdão em que eu me livro das opiniões, dos equívocos, das posturas que eu tinha outrora, e é através do perdão que eu restabeleço laços. É através do perdão que eu restabeleço a convivência. É através do perdão que eu limpo, né, o coração. Então, esse é o processo de redenção. Então, o renasce agora é essencialmente o perdão. Através desse movimento da nossa alma que é a reconciliação. Né? Que é a reconciliação conosco e com os outros. Aí, olha o que Emmanuel vai dizer. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver a cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então essa é uma mensagem muito, muito bonita, muito densa também, mas é que Emmanuel então está nos convidando a algo fundamental. Renasce agora. Renova os propósitos, renova os pensamentos. Não no sentido de que é algo feito em curto espaço de tempo, mas é que a decisão de renascer é um instante. O renascimento, porém, é um processo, mas a decisão de mudar os propósitos, mudar as atitudes, é algo que a gente pode fazer neste momento. Claro que, evidentemente, será algo a ser trabalhado ao longo do tempo, mas o renasce agora é um convite. É um convite a restabelecer a rota, a reorientar os caminhos. Porque, em verdade, esse é o ponto mais importante. Não basta reencarnar, é preciso renascer. Como a dizer, é preciso mudar o pensamento, ou, nas palavras de João Batista, né, o arrependimento, a metanoia, a renovação mental. Não o arrepender-se no sentido de chorar os erros passados, mas a metanoia, que é essa mudança de mente. Isso é o renascer do espírito. Porque muitas vezes nós estamos seguindo um caminho por falta de reflexão, por falta de meditação, por falta de pensar. Estamos seguindo um caminho porque é esse que nós temos vindo seguindo há tanto tempo. Estamos seguindo um caminho porque é esse que nós temos percorrido ao longo das diversas reencarnações. Né? Então, o renasce agora é para pensar que caminho está seguindo. O que tem alimentado dentro de si, porque para muitos espíritos encarnados na Terra, egoísmo é uma coisa boa. Para muitos encarnados na Terra,
Ser orgulhoso é uma questão, é uma virtude. Manter um posicionamento, não mudar de opinião, isso é uma virtude para muitos na Terra ainda hoje. Agora imaginemos que nós somos espíritos egressos aí de várias encarnações cujo o padrão moral não era Jesus. O padrão moral era nós mesmos. É claro que no nosso espírito reverbera muitas dessas decisões, desses caminhos, desses vícios que nós tomamos, que nós alimentamos, que nós percorremos. E é por isso que o diálogo de Jesus a Nicodemos é tão importante. Renasce em espírito. Porque é isso, na verdade, que nos facultará o ver o reino de Deus. Porque renascer em espírito é purificar-se cada vez mais para descobrir esse reino que está dentro. É uma fala do próprio Mestre. O reino de Deus não está aqui nem acolá. Em verdade, o reino de Deus está dentro de nós, né? Dentro de nós. Então isso é importante, isso é relevante e bastante prático, né? E alcança o ápice do entendimento, da compreensão, quando, percebendo o renascer em espírito como uma renovação íntima, uma renovação de propósitos e a verdadeira redenção, aí a gente vai lá para o Boa Nova para ler um trechinho do capítulo 14, a lição a Nicodemos, com esse olhar, porque aí as coisas começam até a fazer um pouco mais de sentido. Se a grande proposta, ou o grande propósito da vida é a renovação íntima, é o renascimento do espírito, então a redenção, ela é essa purificação espiritual. Purificação espiritual. Então Jesus faz uma pergunta para Tiago e para André. Ele pergunta assim: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Como é que você vai redimir um espírito? Aí Tiago meditou um instante, e aqui é curioso, né? Humberto Campos coloca, meditou um instante e respondeu. Parece que ele foi direto, né? Assim, ele foi dentro daquilo que ouviu falar, daquilo que decorou. Então, a gente vê que não teve reflexão na resposta. Teve palavra pronta, né? E aí, claro, mas Tiago vai responder aquilo, né, que está, de fato, no livro de Êxodo. Tiago diz assim: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Assim, mas o problema do olho por olho, dente por dente é que ele não redime ninguém. Olho por olho, dente por dente pode falar da expiação, mas expiação nunca redimiu ninguém. Expiação sozinha nunca pagou falta nenhuma. A gente pode até pensar, né? Não, também não é sempre, mas poderíamos pensar o olho por olho, dente por dente, como esse processo expiatório, em que muitas vezes nós somos convidados a trocar de lugar com a vítima, com a nossa vítima, né? Se nós ferimos, nós somos convocados ou até pedimos para trocar de lugar e passar pela mesma situação. Mas expiação nunca redimiu ninguém. Por isso que lá no Céu e Inferno, Kardec coloca três fases, né? Ele diz assim: para apagar os traços de uma falta é preciso arrepender, expiar e reparar. Mas Jesus está muito mais profundo, porque ele está pensando no renascer do Espírito. Como que é a redenção? Como é que o Espírito renasce? Olho por olho, dente por dente? Se isso apaga débito, e a gente até poderia pensar, né? Se isso apaga débito, isso não cria crédito. Isso não cria crédito. Então, redimir não é só quitar débito.
Por que que não é só? Porque quando o espírito começa a sua trajetória evolutiva, ele não tem débito nenhum. Quando o espírito começa lá nos primórdios, né, em que ele ganha consciência, que débito que ele tem? Nenhum. Não cometeu erro nenhum. Mas por que que ele entra nos círculos reencarnatórios? Porque não basta não ter débito. É preciso ter, entre aspas, crédito. É preciso aprender as coisas, né? As reencarnações, esse renascimento ao qual nós somos chamados, ele não diz apenas dessa quitação de débito. Até porque a lei divina ela não foi posta para a gente ter débito ao infringi-la. Não. A lei divina foi posta para a gente poder ser feliz ao cumpri-la. E o espírito que acabou de adquirir consciência de si mesmo e começa a entrar no reino nominal, embora ele não tenha débito, ele também não é tão feliz quanto poderia ser. Então ele reencarna não para pagar débito, né? Até porque esse, entre aspas, pagar débito, que até nem gosto muito dessa expressão, mas esse pagar débito, em verdade, ele é um atraso na evolução, né? Porque o débito é um equívoco que não precisava ter feito, né? O débito, esse débito com a lei é um equívoco cometido que absolutamente não era necessário ter cometido, né? Você pensa que uma pessoa que assassinou outra, ela não encarnou para assassinar essa pessoa. Ou trair, ou roubar, ou suicidar-se. Ninguém reencarna para isso. Então, o quitar débito é passar por um processo que não era para estar passando. Então, redenção não é quitar débito. Porque quitar débito é um extra que a gente pôs no processo. Né? Quitar débito é um extra que nós que colocamos. Por isso que Emmanuel, no prefácio do Evolução em Dois Mundos, vai dizer assim, que o espírito é um viajor da eternidade que está temporariamente internado no planeta Terra para o trabalho evolutivo quando não esteja no duro labor da própria regeneração. Tá diferenciando, né? Lá no prefácio da Evolução em Dois Mundos, ele diferencia. Tem espírito, tem trabalho evolutivo e tem espírito no duro labor da própria regeneração. Porque está curando uma ferida que nem era para ter aberto. Então, redenção não é quitar débito. Redenção é purificação. Redenção é renascer em espírito. Aí Jesus vai falar para Tiago. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não matarás, do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Ou seja, aí o que Jesus está dizendo aqui é, olha, para além do raciocínio é preciso sentir, porque se a gente só raciocinar, nós vamos virar contador. Prejuízo, lucro, tem débito, não tem? Mas é preciso sentir, porque Deus é amor, né? Aí, Jesus diz assim, se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso
para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Por isso que Kardec, no Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, no item 13, Kardec vai dizer assim: o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo agravar os seus sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e até anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo determinado teria o duplo inconveniente: o de libertar um espírito que ainda não se arrependeu, ou de continuar a punir um espírito que já está arrependido. O que Deus quer por termo do sofrimento é a renovação. A renovação. Então, se nós pensássemos que a lei que rege o mundo é a lei de Talião pura e simples, porque os espíritos vão dizer que a lei de Talião é a lei de Deus, a diferença é que é ele que aplica, né? Aí é ele que aplica, a coisa muda. Mas se nós pensássemos lei de Talião pura e simples, o mal nunca iria acabar. Porque para todo assassino tinha que ter um outro. Para toda mãe que aborta, tinha que ter uma outra mãe que vai abortar. Mas não é assim que funciona. Porque a lei divina, ela não é punitiva. A lei divina, ela é pedagógica. Então, ela não foi posta para punir quem descumpre. Ela foi posta para nos dar um guia, um direcionamento de felicidade e de bem viver. Por isso que a prática do bem suaviza e anula os sofrimentos, ou aqui, como Kardec parece estar usando a palavra sofrimento, esses resgates, né? Esses desafios, né, que a gente vai passando. A prática do bem suaviza e até anula. Porque quem pratica o bem já entendeu a lição. Então, se a lei divina é pedagógica e não punitiva, se o aluno já aprendeu a lição, qual que é a necessidade de puni-lo? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que, acima de todos os mandamentos da lei, existe o mandamento do amor. Aí Jesus diz assim no Evangelho de Mateus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento da lei. E um segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pega os 613 mandamentos da lei e coloca em dois de amor. Por quê? Porque pelo amor é que nós renascemos em espírito. Essa é a grande lição, ou uma das grandes lições, né, de Jesus a Nicodemos. Renascer em espírito significa passar pelo processo de redenção, que em outras palavras quer dizer passar pelo processo de purificação, aprendendo a amar. Isso se traduz em perdão, isso se traduz em benevolência, isso se traduz em indulgência, porque em verdade tudo isso são aspectos ou expressões do amor. Esse é o processo de redenção que todos nós somos chamados a viver. Não me espere a reencarnação. Renasce agora. Muda os propósitos agora, para que a gente possa, cada vez mais, aprender a amar as pessoas. Amar os nossos irmãos em humanidade. Porque a isso fomos chamados em primeiro lugar. De modo geral. E para todos esse é o chamamento. Particularizando vai mudar para cada um. Mas, em geral, esse é o grande mandamento da lei. O amor a Deus e o amor ao próximo. Aí está o renascer em espírito, e aqueles que verdadeiramente amam governam a vida, como lembra Silas no Ação e Reação, porque esses que amam já descobriram em si mesmos o reino de Deus. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença, e rogo a Jesus sempre siga nos inspirar, nos fortalecer. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Muito bom, muito boas reflexões do nosso irmão.
Precisamos muito entender, né, qual é o nosso grande significado aqui na Terra, qual é o significado da vida, o porquê que nós recebemos as reencarnações. É o grande presente para a nossa jornada, para que a gente possa se melhorar. Precisamos nascer de novo. E a renovação também precisa ser feita a cada dia, como o nosso irmão colocou. Por isso, meus irmãos, vamos agradecer por esta noite abençoada, para que Jesus possa estar sempre junto aos nossos corações e nossa Mãe Santíssima e todos os bons irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite de luz, por esta noite abençoada, por esta noite de estudo, de grandes reflexões. Que realmente estejamos sempre com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos, para percebermos os sinais que nos são trazidos nas nossas intuições, para que não sejamos mais rebeldes, que possamos nos entregar, confiar, trabalhar cada vez mais a nossa fé e renovar a cada dia, a cada amanhecer que nos é oferecido, que seja a nossa renovação. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nunca nos deixaste. Como disseste, sempre estaria conosco até o fim dos tempos. E assim caminhamos juntos, Mestre. Assim estamos juntos. Juntos contigo nesta jornada de luz e junto com toda essa espiritualidade divina, que em teu nome, em nome do Pai, em nome de nossa Mãe Santíssima, enviam para nós os bálsamos do suporte necessário que cada um precisa nesta jornada. Continue envolvendo todo o nosso planeta com amor, Mestre, envolvendo os corações endurecidos para que eles entendam as modificações necessárias do caminhar. Abençoe os lares, Senhor. Envolva nossos corações com luz, para que sintamos a tua paz dentro de nós, para que possamos trabalhar a nossa paz. Obrigada pela noite, Mestre. Abençoe nosso irmão Gustavo, que ele continue sempre nesse caminho da doutrina, levando a palavra do Evangelho a tantas outras casas, tantos outros lugares. Que tenhamos uma noite de muita luz contigo, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada pelos nossos 5 anos. Esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, encerramos mais uma noite. Uma noite de luz, uma noite abençoada, como sempre. Estejam com Deus. Tenham uma noite de muita paz, de muito amor no coração. E até terça-feira que vem, se Deus quiser.